Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter operado em minha vida. Não são palavras vazias nem exagero de emoção, mas a pura verdade do que Deus fez por este servo indigno. Peço que os irmãos leiam com atenção, pois cada detalhe desse relato é uma prova do poder do nosso Deus, que ainda hoje age com misericórdia e milagres entre o seu povo. Tudo começou quando eu tinha apenas 16 anos. Naquela época eu era um jovem como outro qualquer na congregação. Ia às reuniões, participava dos cultos, mas confesso, não tinha aquele zelo que deveria ter. Não era rebelde, mas também não buscava a Deus com o coração que ele merece. Até que certo dia, comecei a notar coisas estranhas no meu corpo. Primeiro foram pequenas bolinhas na pele, principalmente no rosto e nas mãos. Não doía, mas coçava muito, e com o tempo foram aumentando. Minha mãe, que sempre foi muito cuidadosa, levou-me ao médico. O primeiro diagnóstico foi de alergia, então tomei remédios, passei pomadas, mas nada adiantava. As lesões só pioravam. Com o passar dos meses, outras coisas começaram a acontecer. Senti dores fortes na barriga, como se algo estivesse apertando por dentro. Perdi o apetite, emagreci sem querer, e uma fraqueza tomou conta de mim. Os médicos faziam exames, mas nada descobriam. Até que depois de quase um ano de idas e vindas a hospitais, um especialista em São Paulo deu o veredito: Síndrome de Cowden. Naquele momento foi como se o mundo tivesse desabado sobre mim e minha família. O médico explicou que era uma doença genética rara, que causa tumores benignos e malignos em várias partes do corpo, além de problemas na tireoide, no sistema digestivo e até no cérebro. Ele disse que não tinha cura, só controle com cirurgias e remédios para a vida toda. Minha mãe chorou muito, e eu, mesmo jovem, senti um medo que nunca havia sentido antes. Mas o pior ainda estava por vir. Com o tempo, os tumores foram aparecendo em outros lugares, no pescoço, nas pernas, e até um nódulo na tireoide que precisaria ser operado. As dores eram constantes, e eu já não conseguia mais frequentar as reuniões como antes. Muitas vezes chegava na congregação e tinha que sair antes do fim por causa das cólicas e da fraqueza. Os irmãos oravam por mim, mas eu, no fundo, começava a duvidar. Será que Deus realmente vai me curar? Será que Ele se importa com o meu sofrimento? Essas perguntas me atormentavam, especialmente nas noites em que a dor não me deixava dormir. Um dia, depois de mais uma consulta desanimadora, minha mãe me chamou e disse: Filho, nós vamos jejuar e orar. Não é só com o médico que vamos vencer isso. Deus é maior que qualquer doença. Ela tinha razão. Começamos a buscar ao Senhor de verdade. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ela orava por mim, impunha as mãos e clamava em lágrimas. Eu também comecei a buscar mais a Deus, não só nas reuniões, mas em casa, lendo a Bíblia e falando com Ele de coração. Não era fácil, porque a dor e o cansaço muitas vezes me deixavam sem forças, mas eu sabia que só Ele poderia me livrar daquele fardo. Certo domingo, estava numa reunião na congregação. Era um culto de oração, e o irmão que presidia falava sobre a fé em Deus, sobre como ele ouve os clamores do seu povo. Enquanto ele falava, senti uma dor muito forte na barriga, como se algo estivesse se movendo dentro de mim. Cheguei a suar frio e pensei: não vou aguentar até o fim. Mas de repente o irmão parou de pregar e disse: há alguém aqui que está sofrendo com uma doença que os médicos disseram não ter cura. Deus está dizendo que hoje é o dia da sua libertação. Aquelas palavras foram como um raio no meu coração. Eu não tinha contado a ninguém sobre o meu diagnóstico, só aos mais próximos. Como aquele irmão sabia? Nesse momento senti uma força me levantar do banco. Não foi com minhas pernas, mas como se alguém me puxasse. Fui até a frente tremendo e caí de joelhos. Os irmãos começaram a orar, e eu só conseguia chorar e dizer: Senhor, se for da tua vontade, me cura. A dor na barriga estava insuportável, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. De repente senti um calor forte no corpo, como se uma mão invisível estivesse passando por cima da minha cabeça até os pés. Foi tão real que cheguei a abrir os olhos para ver se alguém estava me tocando, mas não havia ninguém perto. Só os irmãos orando, com as mãos levantadas. Quando aquele calor passou, a dor sumiu. Simplesmente sumiu. Fiquei ali por alguns minutos, sem entender, com medo de me mover. Então levantei devagar e percebi que não sentia mais nada. Nenhuma cólica, nenhuma pontada, nenhuma fraqueza. Era como se eu tivesse nascido de novo. Os irmãos louvaram a Deus e eu, sem palavras, só conseguia agradecer. Mas ainda tinham medo. Será que isso vai durar? Será que amanhã a dor volta? Porém, algo dentro de mim dizia que não. Que Deus havia me tocado de verdade.
Nos dias seguintes, esperei ansioso para ver se os sintomas voltavam. Nada. Nenhuma dor, nenhum tumor novo, nenhuma fraqueza. Fui ao médico para fazer novos exames, e o resultado foi um choque para todos. Os nódulos na tireoide haviam desaparecido, as lesões de pele estavam secando e caindo, e os exames de sangue, que antes mostravam alterações, estavam normais. O próprio médico, que não era crente, olhou para mim e disse: "Isso não tem explicação médica. Alguma coisa muito forte aconteceu com você." Eu só sorri e disse: "Foi Deus, doutor. Só ele poderia ter feito isso." Mas a prova maior ainda estava por vir. Alguns meses depois, minha mãe me levou a um especialista em genética, o mesmo que havia dado o diagnóstico da síndrome de Cowden. Ele fez todos os exames novamente, e quando os resultados saíram, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, olhou para mim e disse: "Não há mais nenhum sinal da síndrome no seu corpo. É como se você nunca tivesse tido isso." Minha mãe chorou ali mesmo, e eu só conseguia agradecer a Deus em meu coração. Hoje, 7 anos depois daquele dia na reunião, estou completamente curado. Não tomo mais nenhum remédio, não tenho mais dores, nem sinais da doença. Os médicos não conseguem explicar, mas eu sei, foi o poder de Deus. Foi a oração dos irmãos, foi a fé da minha mãe, foi a misericórdia do Senhor, que não me deixou afundar no desespero. Muitas vezes, quando olho para trás, me pergunto: por que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso? E a resposta que sinto no coração é que Ele queria me ensinar a depender somente dEle. Antes, eu era um jovem que ia à congregação por obrigação, sem aquele amor verdadeiro. Hoje, sou um servo que sabe o valor da oração, que entende que Deus ouve o clamor do seu povo, que não desiste dos seus filhos. Quero encorajar os irmãos que estão passando por lutas, sejam doenças, aflições ou qualquer outro fardo. Não desistam de buscar a Deus. Ele não é surdo aos nossos clamores. Pode ser que a resposta não venha no tempo que nós queremos, mas Ele sabe o momento certo. E quando Ele age, faz de uma forma que ninguém pode duvidar que foi Ele. Hoje, sempre que tenho oportunidade, compartilho esse testemunho, não para me gloriar, mas para que outros saibam que o Deus que operou em minha vida é o mesmo que pode operar na vida deles. Que o Senhor abençoe a cada um que leu estas palavras, e que Ele fortaleça a fé de todos nós, para que possamos confiar nele em todas as coisas, porque só Ele é digno de toda a honra e glória. Agradeço a Deus pela minha cura, pela minha família, pelos irmãos que oraram por mim, e por cada dia que Ele me dá para servi-lo. Que este testemunho seja para a glória do seu nome, agora e sempre. Amém. Testemunho de fé, a cura que veio do trono de Deus, uma jornada de milagres na congregação cristã no Brasil. O dia que mudou tudo, a reunião que abalou o céu e a terra. A noite de 12 de março de 2019 ficou gravada não apenas em minha memória, mas no coração de todos que estavam presentes na congregação cristã no Brasil daquele bairro simples, onde o Espírito Santo se moveu de maneira tão poderosa que até hoje os irmãos falam daquele momento como um marco na história da igreja local. Era uma reunião de doutrina, como tantas outras que frequentávamos semanalmente. O salão, embora modestamente decorado com bancos de madeira envernizada e janelas que deixavam entrar a brisa fresca da noite, estava cheio de uma presença divina que só quem já experimentou sabe descrever. As irmãs, com seus vestidos longos e cabelos presos em coques discretos, sentavam-se à esquerda, enquanto os irmãos, de ternos simples e gravatas, ocupavam o lado direito. As crianças, quietinhas nos bancos da frente, ouviam com atenção, embora muitas ainda não entendessem plenamente o que estava por vir. O irmão José, um dos anciãos mais respeitados da congregação, um homem de quase 70 anos, cuja voz trêmula mas firme ecoava pelas paredes, estava ministrando sobre a fé que move montanhas. Ele lia passagens de Mateus 17h20 e Marcos 11, 23 e 24, enfatizando que Deus não muda e que assim como nos tempos bíblicos, Ele ainda opera milagres hoje. Enquanto ele falava, eu sentia uma queimação no peito, como se algo dentro de mim clamasse por libertação. Irmãos, não é pela nossa justiça que Deus age, mas pela sua misericórdia. Se nós, pecadores, buscarmos a Ele com um coração sincero, Ele não nos desamparará, disse o irmão José, batendo levemente a Bíblia sobre o púlpito de madeira. Foi então que a irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho e olhos cheios de lágrimas, levantou-se tremendo. Ela era conhecida por todos como uma mulher de oração, que passava noites inteiras intercedendo pelos enfermos da congregação. Irmãos, eu sinto que Deus está aqui hoje para operar um milagre. Não é só uma reunião comum, o Espírito Santo está falando ao meu coração. Ela disse, com a voz embargada. Um silêncio sagrado tomou conta do salão. Até as crianças pararam de mexer-se.
Foi quando o irmão Pedro, o pastor local, um homem de poucas palavras mas de uma fé inabalável, se levantou e disse: Vamos orar. Se há alguém aqui que precisa de um toque de Deus, que se levante. Não importa o que seja, doença, aflição, dúvida. Deus está aqui para sarar. O momento da entrega, quando a dor encontrou a fé. Eu hesitei. Não por falta de fé, mas por vergonha. Afinal, aos 22 anos, eu era um dos jovens mais ativos da congregação. Cantava nos corais, participava das campanhas evangelísticas, ajudava na limpeza do templo. Como admitir que por trás do sorriso eu estava morrendo por dentro? A síndrome de Cowden, uma doença genética rara que causa tumores benignos e aumenta o risco de câncer, havia me acompanhado desde a adolescência. Os médicos diziam que não havia cura, apenas controle. Mas os tumores cresciam, as dores eram insuportáveis, e a cada consulta a palavra inevitável ecoava em meus ouvidos. Você vai precisar de cirurgias pelo resto da vida. E há um risco alto de malignização. O médico havia dito na minha última consulta 3 semanas antes. Mas naquela noite, algo dentro de mim quebrou. Não era mais sobre mim. Era sobre Deus. Se Ele era o mesmo que curou o paralítico, que ressuscitou Lázaro, que abriu os olhos do cego, por que não eu? Com lágrimas escorrendo, levantei-me. Meus joelhos tremiam. O irmão Pedro olhou nos meus olhos e, sem que eu dissesse uma palavra, ele soube. Venha, meu irmão. Deus vai te curar hoje. Ele disse, estendendo a mão. A oração que abriu os céus. Quando me ajoelhei diante do altar, senti como se todo o peso do mundo caísse sobre mim. As irmãs começaram a chorar. Os irmãos se aproximaram, colocando as mãos sobre minha cabeça. O irmão Pedro orou com uma autoridade que só vem de quem conhece a Deus face a face. Pai Celestial, Tu que és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo que sarou Naamã da lepra, que libertou Paulo das cadeias, que ressuscitou Teu filho dos mortos. Olha para este jovem. Ele é Teu, Senhor. Tu o conheces pelo nome. Tu sabes cada lágrima que ele chorou, cada noite de dor, cada medo que o assombrou. Mas hoje, em nome de Jesus, nós quebramos essa maldição. Nós decretamos a cura. Que cada célula do seu corpo seja restaurada, que cada tumor desapareça, que a saúde flua como um rio. Em nome de Jesus. De repente, um calor intenso percorreu meu corpo, como se uma corrente elétrica divinal estivesse passando por mim. Eu gritei, não de dor, mas de libertação. Era como se algo saísse de dentro de mim, algo escuro e opressor, substituído por uma paz indescritível. Glória a Deus! A irmã Maria exclamou, levantando as mãos. Aleluia! O Senhor operou. Outros irmãos repetiram em coro. Eu caí no chão, não por fraqueza, mas porque a presença de Deus era tão forte que meus joelhos não conseguiam me sustentar. Por minutos que pareceram horas, fiquei ali banhado em lágrimas enquanto os irmãos cantavam hinos de gratidão. A confirmação médica, quando a ciência testemunhou o milagre. Nos dias seguintes, algo estranho aconteceu. As dores sumiram. Não gradualmente. De uma hora para outra. Filho, você tomou algum remédio novo? Minha mãe perguntou, preocupada quando me viu levantando da cama sem gemer, como fazia todas as manhãs. Não, mãe. Foi Deus. Respondi, com um sorriso que eu não sentia há anos. Mas foi na consulta de rotina, 3 semanas depois, que o milagre foi comprovado. O médico, um homem cético que sempre olhava para mim com pena, entrou na sala com meu prontuário nas mãos, pronto para marcar mais uma cirurgia. Vou pedir uns exames novos, porque ele começou, mas então parou, olhando para as telas do computador com os olhos arregalados. O que foi, doutor? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Ele girou o monitor para mim. Os exames mostravam ausência total de tumores. Os nódulos que antes apareciam em meu pescoço, tireoide e intestinos, haviam desaparecido. Isso não é possível. Ele balbuciou, passando a mão nos cabelos grisalhos. Eu nunca vi nada assim. Você fez algum tratamento experimental? Não, doutor. Só orei. Respondi com a voz firme. Ele se recostou na cadeira, olhando para mim como se visse um fantasma. Bem, a medicina não tem explicação para isso. Mas se foi uma oração que fez isso, então continue orando. Ele disse finalmente com um sorriso constrangido. Saí do consultório pulando de alegria. Liguei para o irmão Pedro antes mesmo de chegar em casa. Irmão, é verdade. Os médicos não encontraram nada. Gritei ao telefone. Do outro lado, ouvi choro de gratidão. Glória a Deus, meu filho. Eu sabia que o Senhor não te deixaria. O impacto na congregação, quando o milagre se torna um sinal. A notícia se espalhou como fogo. Na próxima reunião de doutrina, o salão estava lotado. Muitos não eram da congregação. Eram pessoas que haviam ouvido falar do milagre e vieram buscar a mesma fé.
O irmão Pedro, emocionado, pediu que eu desse meu testemunho. Falei com o coração nas mãos, contando cada detalhe, sem esconder as dúvidas que tive, as noites de choro, os momentos em que quase desisti. Mas Deus não desistiu de mim. Mesmo quando eu duvidei, Ele permaneceu fiel. Disse, olhando para os olhos de cada pessoa ali. Ao final, dezenas de pessoas vieram até mim, chorando, pedindo oração. Uma senhora com um câncer em estágio avançado, seguiu-me até o fundo do salão. Filho, você acha que Deus pode me curar também? Ela perguntou, com os olhos cheios de esperança e medo. Eu segurei suas mãos, lembrando das palavras do irmão José. Não é pela nossa fé que Deus age, mas pela sua graça. Se Ele curou um, pode curar 1000. Vamos orar? E ali, entre lágrimas e clamores, mais um milagre começou a ser escrito. A vida depois do milagre, servindo a Deus com gratidão. Hoje, 5 anos depois, minha vida é um testemunho vivo do poder de Deus. As manhãs não são mais de dor, mas de adoração. Antes de sair para o trabalho, passo pelo menos 1 hora em oração, agradecendo por cada dia que Deus me dá. Os domingos são sagrados. Chego cedo ao templo para ajudar a organizar os hinos, limpar os bancos, receber os visitantes. Não é obrigação, é gratidão. Às quartas-feiras, nas reuniões de doutrina, sempre procuro sentar perto dos jovens. Muitos deles passam por lutas silenciosas, depressão, ansiedade e doenças. Eu compartilho minha história, não para me exaltar, mas para mostrar que Deus ainda faz milagres. Nas campanhas evangelísticas, levo sempre um folheto com meu testemunho. Já vi pessoas chorarem ao lerem, já vi famílias inteiras se converterem depois de ouvirem como Deus me curou. Mas nem tudo são rosas. O inimigo não desiste. Há dias em que a dúvida tenta voltar, em que a memória das dores passadas me assombra. Mas então eu abro a Bíblia, leio Salmos 103, 2, 3, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, e a paz volta. Lições que aprendi no Vale da Sombra. Deus não está atrasado, Ele está no controle. Durante anos, orei por cura e nada parecia acontecer. Mas Deus não estava surdo. Ele estava preparando o momento certo, para que sua glória fosse revelada de maneira inquestionável. 2. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo com dúvidas. Eu tive medo. Questionei se Deus realmente me ouvia. Mas escolhi crer mesmo quando não vi a resposta. 3. O milagre não é só para nós, é para abençoar outros. Se Deus me curou apenas para eu viver uma vida confortável, teria sido egoísmo. Mas Ele me curou para que outros pudessem crer. 4. A congregação é família. Sem ela, a batalha é mais difícil. Foram as mãos dos irmãos sobre minha cabeça, as lágrimas das irmãs em oração, as palavras de encorajamento do irmão Pedro que me sustentaram. Ninguém vence sozinho. Um chamado à fé para quem ainda espera o milagre. Se você está lendo isso e ainda espera por sua cura, por sua libertação, por uma resposta de Deus, não desista. Talvez você esteja orando há anos e nada mudou. Talvez os médicos tenham dito que não há esperança. Talvez a dor seja tão grande que você não aguenta mais. Mas Deus não desistiu de você. Lembro-me de uma noite escura, alguns meses antes da minha cura, quando me ajoelhei no meu quarto e gritei para Deus: "Por que eu, Senhor? Por que tenho que passar por isso?" E então, uma paz inexplicável encheu meu coração, como se Deus mesmo sussurrasse: "Confie em mim. Eu sei o que estou fazendo." Hoje, olhando para trás, entendo. Deus não apenas curou meu corpo, Ele fortaleceu minha fé, aprofundou meu relacionamento com Ele e me deu um propósito: levar esperança aos que sofrem. O futuro, uma vida entregue ao serviço de Deus. Não sei o que o amanhã reserva. Talvez novas batalhas venham. Mas uma coisa eu sei: Deus que me curou uma vez pode me curar sempre. E se um dia a doença voltar? Mesmo assim, eu louvarei. Porque a maior cura não é a do corpo, mas a da alma. E essa já recebi. Palavras finais, um convite à fé. Se este testemunho chegou até você, não é por acaso. Deus quer falar com seu coração. Você está doente? Ore. Busque a Deus com sinceridade. Você está desanimado? Lembre-se, Deus não falha. Você duvida que Ele ainda faz milagres? Ele fez um em mim, e pode fazer em você. Hoje, antes de fechar esta página, faça uma oração. Não precisa ser longa. Não precisa ser perfeita. Só fale com Deus como um filho fala com o pai. E então, espere nele. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o sol parar, que ressuscitou Jesus, é o Deus que ouve você hoje. Que este testemunho fortaleça sua fé, renove sua esperança e te leve a uma experiência real com Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações para todo sempre. Amém. Efésios 3:2.20 e 21.